Semana das Mães, e nós aqui estamos convidamos uma série de mamães para falar de outros aspectos da maternidade, que não apenas a missão, mas todos têm missão envolvida, né? E a gente começa a semana com muito prazer, recebendo aqui nos estúdios a Sandra Rossoni Cúnico, ela que é mamãe adotiva. Olha que maravilha. Sandra, seja bem-vinda, bom dia, parabéns desde já. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, privilégio participar e dividir também a minha história, a história da minha família, a minha história de vida e dividir também aqui com vocês algo muito importante para mim, que é a presença da Rádio Sorriso na minha vida. Sério? Sim, eu sou ouvinte desde o tempo que eu levava as cartinhas aqui na Gazin, subia depois da aula. Que maravilha. E eu tive o carinho de escrever uma cartinha e trazer, né, relembrando. Olha que linda. Tá aqui, vou deixar com vocês, porque é parte da minha vida, a Rádio Sorriso. Nossa. E é uma honra e um privilégio para mim estar aqui, partilhar das duas coisas importantes, né? Que eu vou falar hoje sobre adoção. Sim, a honra e o privilégio com certeza são nossos e dos ouvintes que estão ligados aí. Realmente a Sorriso FM é uma família. Antigamente era a Rádio Sorriso, agora a Sorriso FM, mas é a mesma emissora e com certeza com a mesma força, né, no lar e na vida das pessoas. Mãe adotiva, em que momento nasceu essa mãe adotiva? Eu até brinquei com a Branca Moraes hoje, disse domingo é dia de ver a piazada, né? Porque os filhos é que fazem a gente ser mãe, né? E eu me sinto assim, pelo menos. É assim pra ti também? É assim pra mim. E queria eu que fosse todos os dias, né? Todas as mães pudessem ter esse momento da vida delas, né? De emoção de ser mãe todos os dias. Eu vou começar, então, a história da Sandra. Vamos lá. A Sandra Estéreo, mas eu venho de uma família, como eu comentei anteriormente, que já traz esse legado de adoção. Isso. Que legal. Minha avó é mãe adotiva, minha mãe é mãe adotiva. Tenho minha irmã, então, meus sobrinhos. Tenho primos adotivos, tios adotivos. Então, para nós era uma ideia muito tranquila. Sim, né? Sem preconceito, sem nada. Que maravilha. E eu me casei muito cedo. Então, a ideia de maternidade veio da minha mãe. A minha mãe, o conselho dela era sempre que eu precisava ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa dona de casa. Que show! Isso ela implantou no meu coração. Quando chegou a minha vez de cumprir essa missão, né? Cumprir a minha missão, não veio. E muitos anos na tentativa, e nós fomos para a fila de adoção. E numa quinta-feira, depois de muitas dores, aquela sensação de improdutividade, impotência diante da realidade, né, uma cobrança, um dia de casado, alguém já pergunta, cadê o filho, né? Pior. Cadê os filhos? É verdade. Então, é uma sequência natural da vida. A gente já casar, ter filho, enfim, formar aquela família. E eu me sentia essa árvore infrutífera, e o filho completa a nossa vida. O filho faz com que a gente se sinta completa, realizada, né? E eu não tinha isso. Eu tinha quase 8 anos de casada e nada disso ainda. E numa ligação, minha sogra viajou e ela falou: Sandra, o que você quer que eu leve para você? E eu só queria uma coisa, eu só queria filho. Né? E aí era justamente o Dia das Mães, eu estava assistindo o tal de show da Xuxa ainda, né, que passava na época. E tinha uma mulher que tinha 40 filhos adotivos. Olha. E como a minha ideia já era tranquila a respeito disso... Você decidiu. Eu acho que já vinha implantado, sabe? Essa decisão. Era só tomar a atitude mesmo. E aquele startzinho ali, exatamente. Né? Foi aí nós fomos para a fila de adoção, ficamos algum tempo, né? É um processo. Natural, normal. Enfim, o telefone tocou uma quinta-feira de madrugada e aí a notícia, né? Seu filho nasceu. Olha E eu só. acho que ali eu renasci, né? E aí o primeiro encontro com o Matheus foi... Emocionante, ela emociona de falar. Eu imagino, a gente ele tinha uma chupetona de mercado, coisa mais linda. E aí eu virei aquele bicho, ninguém pega porque é meu. É meu. E aquela árvore seca, aquele jardim sem flor,
floresceu. Tornou a ter vida naquele dia com a chegada do Mateus. Isso foi em que ano? 2002. 2002. O Mateus, inclusive, está aqui no estúdio. Ele disse que ele é tímido demais para falar, mas veio dar aquele apoio moral para a mamãe. Quantos anos está o Mateus hoje? Vai fazer 23 agora, Vai dia fazer 16. 23. Que legal. E ele sempre soube que ele é adotivo? Soube, sempre. Porque em casa nós prezamos sempre pela verdade. Perfeito. Então, desde pequenininho, o Mateus já vinha sendo ensinado a isso, né? E nunca teve nenhuma diferença, alguma dificuldade em relação a esse aspecto dele ser adotivo? Não, da parte dele nunca. Só tem ele só? Tem o Pedro. Depois de 4 anos eu gerei. Aí você conseguiu engravidar depois? Com muita misericórdia do Senhor. Que legal, ganhou um presente, né? 2 presentes, então. Que lindo. Então, eu sou mãe do Mateus e mãe do Pedro. Que maravilha. Coração cheio de alegria, então. Cheio. Agora, pode falar. Agora eu espero pelos netos, né? Ah, sim. Essa é outra ansiosamente. Etapa. Quem já está vivendo essa etapa sabe que é uma maravilha, talvez ainda maior, né? Ter filho, não sei se dá para dizer que é maior, mas com certeza, pelo menos tão feliz quanto, né? Você saber que tem um pedacinho seu ali, um pedacinho do seu filho naquele ser pequenininho, é fantástico. Tomara que venham logo, né, Sandra? Eu acredito que venham. Se você tivesse que falar aqui para quem está nos ouvindo, vai ou não vai para a adoção, o que você diz? Com certeza vai para adoção. A adoção não é um ato de caridade, sabe? Muita gente pensa isso. Eu escutei muito. Você fez algo bom e por isso que Deus te deu um filho. E não é por isso. O nosso coração transbordava de amor. Então, se eu tenho isso, que é um princípio de Deus, por que eu não vou exercer, né? Então, se alguém recebeu caridade, fui eu, né? E hoje, assim, eu incentivo todas as minhas amigas. Eu procuro, assim, quando eu sei que alguém não tem filho, parece que um abraço cura. Porque o abraço do Mateus me cura. Verdade. O abraço de um amigo tem esse poder curador. Sim. E, com certeza, eu incentivo a todos, né, que puderem visitar o abrigo. Abrigo até uma palavra ruim, né? É verdade, que talvez a gente precisa trazer uma outra, né, para colocar ali. É um lar, um acolhimento, né, um espaço de acolhimento, né? Porque todo ser humano merece, precisa, na verdade, né? Ao longo da vida, em algum momento, você sentiu mais dificuldade? Você chegou a pensar que, nossa, por que eu resolvi fazer isso? Ou nunca aconteceu? Não, acho que nunca. Nunca? Nunca. Sempre apoio da família? Sempre. Na verdade, eu devo muito à minha mãe, que ela deve estar escutando também. Como é que chama a mamãe? Soedi. Dona Soedi. Que bairro que ela está? Ela mora no Projeto Casulo. Projeto Casulo, Dona Soedi. Soedi. Que nome lindo. Um abraço para a senhora aí. Obrigada pela audiência também. E parabéns pelo exemplo, né? Tá aí. Marlene, o que me chamou a atenção, inclusive, né, quando as pessoas indicaram ela para a gente chamar, é que ela realmente teve a primeira opção em adotar, né, depois que ela conseguiu ter o filho biológico, mas também de vir de uma família que já tem, né, esse carinho todo em adotar. E a gente sabe que, ao contrário dela, que teve o apoio principalmente da mãe, que também já adotou, também é mãe adotiva. Não é todo mundo que passa pelo mesmo processo, que na maioria das vezes, quando se fala em adotar e na família não tem casos de adoção, as pessoas têm muito receio com a adoção, porque fala assim, né, mas eu não conheço, eu não sei de que família que vai vir essa criança. Tem inúmeros preconceitos, né, principalmente assim, de como que vai ser a personalidade dessa criança. E no seu caso, como você já tem casos na família, foi mais fácil, digamos assim? Foi. Na minha cabeça, na cabeça da minha família, no entendimento deles, sim. Porque já era algo mais comum. Só que esse enfrentamento nós também tivemos, das outras pessoas. Das outras pessoas. Dos amigos. Sim, nós escutamos muitas vezes, inúmeras vezes. Porque é o primeiro, porque optar pela adoção. E a nossa maior dificuldade foi passar pelo processo do tempo. Esperar chegar a hora. Da parte burocrática. O maior medo da minha vida é que alguém da família, ou a própria mãe biológica, tomasse a decisão de voltar atrás. De não entregar mais a criança. Ia ser uma briga grande, É uma questão legal e ela tem esse direito. Sim, a gente não pode, né, esquecer desse detalhe. Porém, mesmo assim, o processo da adoção legal é importante que se siga todos os passos. Precisamos passar por isso. Mas fica com o coração na mão, isso que você quis dizer, né? Sempre. A insegurança está em torno todos os dias.
E o preconceito das pessoas de que a criança vai se tornar um bandido. Mas quem forma e formata a cabeça do filho é o pai e a mãe. Sem dúvida. E essa é a nossa responsabilidade como pais, né? A influência do meio, né? Exatamente. Onde está crescendo, o exemplo que segue, porque eles seguem exemplos, eles aprendem com o exemplo da gente, né, Sandra? Hoje eu vejo o sucesso que a minha mãe planejou para mim, né? Olha que lindo. Família, filhos. E hoje, quando eu vejo a minha mesa com os meus filhos ali, educados, formados, o Matheus trabalha com o pai dele já, né? No escritório de contabilidade, ele é contador. Parabéns, então, legal. Isso para mim é o resultado de sucesso. Sem sombra de dúvida. É o seu conceito de sucesso. Exatamente. O sucesso tem um conceito muito pessoal. As pessoas têm o hábito de achar que sucesso é igual fama, né? No geral. Só que não é. Muito pelo contrário, né, Sandra? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sucesso é o que te realiza, né? Exatamente. Se você tivesse que buscar outro caminho hoje, você não buscaria. Não. Nesse aspecto aí. Não. Nunca te atrapalhou em nada na sua vida? Não, nunca. No geral, agora você também tem o seu outro filho, né? Já há alguns anos. O Pedro tem 18 anos já. Na Semana das Mães, que recado você deixa para as mamães, Sandra? Eu vinha pensando a respeito disso porque eu imaginei que essa pergunta viria. Vamos lá. Aí eu já vinha orando, pedindo ao Senhor, né? Nós somos cristãos, então eu falei, Deus, como um passe de mágica, se a gente fizesse assim, ó, que pudesse, esse carinho que está aqui, sabe, pudesse alcançar o coração de todas as mães nesse momento. Né? Se nós erramos em algum tempo da nossa vida, sei que sempre vem esse questionamento, né? Será que eu acertei? Mas todas as nossas tentativas, se elas erraram, foi numa tentativa boa. Sim. Então, eu quero hoje que essas mães que estão nos ouvindo, que recebam esse carinho, né? Que recebam o amor que está nesse momento aqui. E eu queria de verdade, assim, que cada poste, sabe, tivesse um microfone para que elas todas, ou uma caixinha de som, para que elas ouvissem também, Sim. né? E tivessem não só um domingo de Dia das Mães, mas uma vida plena com os seus filhos. E esse reconhecimento que eu tenho deles hoje, que elas também tivessem para elas, sabe? É o seu desejo. É o meu São desejo. seus votos aí para o Dia das Mães. Sim. É fantástico. E para quem ainda está na dúvida, então, acelera. No caso da adoção. Sim. Que tem o período de espera, mas a mãe, quando gera, você passou por isso também, tem todo aquele medo de qualquer maneira. São 9 meses aí que não são um mar de rosas, nem sempre, né, Sandra? Tem todo o risco que a gente corre e o bebê e nunca termina, né? A gente eu já sou avó 2 vezes hoje, mas no meu coração, meus filhos ainda, aqui um deles já com 38, ainda parece-me que eu preciso abraçar cada pouco. E precisamos. Né? Ver cada pouco, ainda falar cada pouco. Sou responsável pelo corte das unhas do Matheus, né? Então, sim. Faz parte, né? É assim, ser mãe é isso, né? E parece assim, se eles estiverem por perto, nos dá segurança. Parece que se eu estiver olhando, eles estão seguros. E eu acho que as mães vão entender que toda vez que a porta se fecha, né? Que a gente escuta o filho chegando e fala assim, uau. Agora tá obrigada, Senhor. Agora estão dormindo, Vamos né? descansar. E vai ter que ser em algum momento o lar vazio, o ninho vazio, porque vai tocar a própria vida, né? Que cria pro mundo. E nós criamos eles para isso, né? É uma outra etapa, igual você disse, preparar para ser avó agora, então, né, Sandra? Eu, na verdade, sempre pensei assim, ó, não é nós que temos que deixar os filhos melhores para o mundo, né? Esse mundo vai continuar sendo mundo, desde que ele é mundo, ele é da mesma maneira. Mas a minha responsabilidade é de deixar, assim, homens de caráter nessa terra, né? Assim como eles zelam de mim, assim como meu esposo, tenho que reconhecer, o Adir sempre foi muito presente na vida dos meninos. Sim. E esse cuidado, né? Quando eu me desloquei daqui para buscá-lo, ficaram algumas pessoas fazendo aquilo que eu não podia fazer, né? Quero mandar um beijo grande para a Elaine. Elaine sempre me apoiou muito. E ficou preparando roupinhas, berço, tudo foi ela quem cuidou. A Elaine é da família? Elaine é minha amiga. É sua amiga. É minha amiga. Tem que ter esses laços a rede fortes, de apoio. Eu estava procurando essa palavra, mas a minha apoio. rede de apoio foi muito boa. Embora a gente não conhecesse essa expressão naquele tempo, né? Sim, sim. É hoje como se denomina. Sandra, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Mas a gente preparou aí para essa semana uma série de entrevistas, né? Hoje ainda teremos uma mãe de autista aqui, que também é diverso, né, do que normalmente a gente considera. Vai ler a cartinha? Vou ler a cartinha dela aqui, ó. Ela Vamos mandou ler. pra gente assim, ó. A Rádio Sorriso. Gratidão por ter feito parte da minha história. Que nessa mesma forma outras vidas possam ser marcadas por esse legado de informar
de informação, comprometimento e responsabilidade social. A Rádio Sorriso continua sendo a ponte e a fonte da informação. E para lembrar essa história, ela pede então uma música. Já combinei com a Branca, ela vai tocar no programa dela. Ela pediu uma música, inclusive sertaneja, né? O Menino da Porteira, e dedicar aí ao seu filho, Pedro, né? Que sempre que escuta durante trajeto, né? Quando tá dirigindo, ouvindo a programação, eles gostam de ouvir junto aí, né? Então, quando estão dirigindo e tal. Então, daí a gente já deixa esse recadinho aqui pra Branca atender seu pedido no programa Paradão Sertanejo de hoje, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Obrigada a você por recordar esses... Amém. Nossa, eu li tanta carta, Sandra, na minha vida, em 40 anos de rádio, que eu sou especialista em decifrar a letra hoje. Pode ser um susto, às vezes. A sua é maravilhosa, a dela é maravilhosa, né? Fácil de entender, bonita, mas assim a gente vira especialista. Obrigada mesmo pela sua presença. Parabéns, né? Obrigada ao Matheus, que está aqui também, junto com ela, junto com essa mãe. E que a gente tenha muitas mães adotivas, Amém. Né, Sandra? Assim, eu que agradeço. Eu tenho um minutinho para falar para minha mãe. Sim, pode falar, pode. Eu sempre achei que eu me parecesse muito com meu pai. E no decorrer da minha história, né, da minha vida diária, eu reconheci o quanto eu pareço com a minha mãe. Então, como ela está ouvindo agora, quero dizer, mãe, assim, obrigada, porque só sou eu, a Sandra, hoje, né, a mulher forte que eu sou, a mãe que eu sou, a dona de casa que eu sou, a esposa que eu sou, porque ela sempre falou muito com a gente a respeito desses cuidados, da responsabilidade da esposa, responsabilidade com os filhos. E ela dizia algo muito importante, assim, que no final da nossa vida não são os bens que vão nos abraçar, mas os nossos filhos. Então, uma mesa cheia é sinal de prosperidade. Então, Amém. Minha gratidão à minha mãe. Parabéns, eu muito amo obrigada. Ela demais a conta. Valeu, obrigada mesmo, Sandra. Desde Beijo o início, você. Né? Desde o início dessa entrevista aqui, a homenagem está sendo para a mãe da Sandra. Né? Porque já começou com ela, né, Sandra? Sim. Parabéns. Maravilha. Obrigada. Deus obrigada. abençoe. Igualmente.